Muito que mede, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, para enfim falar de Santos 1, Inter 1, o sexto jogo seguido sem vitória do Santos no Brasileiro. Claro, vocês estão percebendo que esse vídeo está saindo quase 24 horas depois do jogo, mas eu explico antes de falar sobre a partida em si. Com todo respeito, fica o meu protesto, porque o motivo deste atraso é que jogo sábado, 9 horas da noite, não dá. Eu estou numa fase da minha vida em que eu prefiro ter vida social. Eu assisti ao jogo, mas depois eu fiquei com a minha namorada. Hoje, domingo, fui passear, curti a vida. E só agora à noite, um pouco antes da final da NBA, que claro eu quero assistir, eu parei para poder gravar. Desculpa, até pela minha saúde mental. É sábado, 9 horas, não é um horário que o humano mereça ter que ver jogo de futebol, com todo respeito. Não dá, não fui à Vila, mas fui ao Trecão. Inclusive, faço aqui o aviso de que o Trecão tem recebido vários fãs do Eu Vim de Santos, eu fico muito feliz. E tá com uma novidade maravilhosa, que é um queijo Gouda. É Gouda que fala? Deve ser, se não for, vocês me corrijam. Fritinho, empanado. Pô, é um bagulho espetacular que os meninos me deram ontem. Seu Tatá, um grande abraço. Kleber, Matheus, outro abraço. Trecão. Lá, ó, você desceu da Santos Imigrantes em São Paulo, no metrô, você pisa, desde que você saia pela direita, você pisa no Trecão. Se você sai pela esquerda, é o lugar em que o ônibus gratuito do Santos para sócios vai para os jogos na Vila. Sempre vazio, aí depois reclama que não tem público, né? O torcedor também tem que colaborar. Eu, por exemplo, não fui ontem. Mas se você sair pela direita, né? Santos Imigrantes tem duas saídas assim, uma esquerda e uma direita. Na direita, puf, é o Trecão. Estava lá ontem, o melhor bar ali do Ipiranga. Inclusive, alguém que ninguém sabe quem é me deixou esse chapeuzinho do Brasas e este bonezinho de Senegal. Simplesmente estava lá no Trecão, alguém deixou avisando que era um presente para mim, mas não deixou o nome e nunca me contou. Então, se você é quem me presenteou, por favor, me conte. Ou não, né? Vai que você quer que fique um mistério. Mas muito obrigado, eu adorei o chapeuzinho. E amei, asmei, não gostei, asmei o boné de Senegal. Afinal de contas, eu torço para Senegal, para quem não sabe, também. Maravilhoso, maravilhoso. Então cola lá no Trecão, que é um bar espetacular. E lá no Trecão eu vi, né, a partida entre Santos e Internacional. E assim, minha análise muito simples, resumida aqui. Jogo chato, meu Deus do céu. Que jogo sonolento. Então, até para não me alongar, já que já é domingo à noite, eu vou fazer um formato diferente. Eu não vou fazer uma super análise. Eu separei 5 coisas que eu gostei da partida, no lado do Santos, claro, e 5 coisas que eu não gostei, pra gente fazer esse paralelo. Até porque, sejamos honestos, o Santos jogou melhor do que contra o Bragantino, contra o Bahia, enfim, partidas recentes? Sim. O Santos jogou o suficiente para vencer? Não. O Santos pegou um time que, inclusive, segue abaixo dele na tabela do Brasileiro, em casa, e não venceu. Não adianta a gente ficar elogiando, nossa, super melhorou, que evolução. Não ganhou e continua lá embaixo. Então, tem o meu limite na evolução. Porém, vamos lá. Então, uma coisa que eu gostei, uma que eu não gostei, uma que eu gostei, outra que eu não gostei. Vamos fazer esse revezamento para manter esse clima de médio. Porque para mim ontem foi muito que médio. Eu abri o vídeo falando muito que médio. Deve ter aberto, já esqueci. Faz 3 minutos eu já esqueci, que memória. Lucas Lima. Lucas Lima jogou bem ontem. Há uma possibilidade até de ter sido a sua melhor partida desde a volta, pelo menos no nível de adversário, né? E com aquela contra o Bahia no Brasileiro, 3-0, ele também foi muito bem. Mas enfim, é o que a gente vinha pedindo, até nos vídeos recentes, né? O Lucas Lima precisa jogar mais. Ontem ele jogou mais. E nem é pelo gol, eu tô até tirando o gol de falta, tá? Porque eu acho que às vezes a gente fala, ó, fez o gol, hein? E aí o cara faz outras 78 besteiras no jogo, a gente ignora. Tô tirando o gol, eu acho que o Lucas Lima foi bem. E tem muito a ver com uma mudança leve de posicionamento, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu gostei da partida do Lucas Lima porque, olha só, tentou driblar, arrancou, entrou na área, não bateu pro gol, ainda precisa, nessas arrancadas, falou que bateu o gol nas faltas. Bateu bem faltas, porque não foi só do gol, teve no segundo tempo que passou muito perto. Chamou o jogo e foi meia. Ele precisa ser meia. Pelo amor de Deus, o Odair escalhe ele na meia, que foi o que a gente viu no sábado. Então isso eu gostei. Mas é aquilo, o Santos não ganhou mesmo assim. E eu falei isso no vídeo do elenco que eu postei essa semana, acho que na quinta-feira, se eu não estou enganado. Quando eu fui falar do Lucas Lima, eu falei de todos os jogadores 1 a 1. Quando eu fui falar do Lucas Lima, eu falei assim: o Lucas Lima pode jogar bem. Não tem jogado bem até quinta-feira, mas pode jogar bem. Não estou descartando, descascando, odeio. Não. Ele pode jogar bem, ele sabe jogar bola. O problema é, ele te entrega um teto. E pra mim essa partida de sábado foi meio que isso. Ó, ele jogou bem, foi o melhor do time, levou a bola para ataque,
mas sem peças ao redor que colaborem com esse futebol, o Lucas Lima ser o seu teto é um teto muito baixo. Precisa ter gente no elenco que jogue mais que o Lucas Lima. Porque o Lucas Lima vai colaborar com um grande atacante, vai aproveitar que um grande volante fez com que ele não precisasse defender tanto. Ele precisa ter peças superiores. Se ele é o seu teto, o teto é baixo. Tanto que o Santos não ganhou em casa de um time que está baixo na tabela. Ele fez gol, ele lutou, ele jogou bem. Ele dá um teto baixo. Mas eu gostei da atuação do Lucas Lima. Uma coisa então que eu não gostei. O Santos voltou a sofrer gol de bola aérea. Pode ter passado meio despercebido porque o gol não foi de cabeça e porque a gente meio que parou de falar nisso. A gente, coletivamente, nos Santistas, e o Odair, inclusive em coletivas, fez questão de falar: paramos de tomar gol. Pois bem, tomamos gol de bola aérea ontem, tomamos gol de bola aérea contra o Audax e tomamos gol de bola aérea contra o Bragantino. Então, assim, são 3 jogos aí, são 3 jogos seguidos. Contra o Bahia não, né? 3 dos últimos 4 jogos, o Bahia na Fonte Nova não foi bola aérea. Que o Santos voltou a tomar gol pelo alto. E querendo ou não, ontem foi um erro de posicionamento, um erro de todo mundo se desligou. Quando a bola sai, ou todo mundo sai e deixa os caras impedidos, ou você para e continua marcando. O Luiz Adriano nas costas do Messias foi tipo o Messias olhando pra bola, a bola passou aqui e ninguém viu o Luiz Adriano em posição legalíssima, né? Lembrou muito aquele gol do Palha, né? O gol histórico de 2021, Santos 1 Grêmio 0, em que tinha gente impedido, mas o cara que pega na bola não tava porque a zaga saiu muito mal. Acho que a zaga do Santos ontem errou na bola aérea de novo. Até tira a primeira, mas perde o rebote e se desliga completamente no rebote. É o terceiro jogo dos últimos... É o terceiro em 4 jogos em que o Santos toma gol de bola aérea. Isso a gente precisa reabrir o olho, infelizmente. Bom, uma coisa que eu gostei, em determinado momento do jogo, em determinados, inclusive principalmente no segundo tempo, Soteldo e Mendonça tiveram os lados invertidos. Isso é importante, porque os dois jogam melhor na esquerda, pelo menos no Santos. O Soteldo desde sempre, mas o Mendonça recentemente no Santos tem jogado melhor quando está na esquerda. O que é uma coisa independentemente de perna, porque ele, por exemplo, é canhoto, o Soteldo é destro. O Soteldo criou mais. O Soteldo jogou melhor que o Mendonça, né? Vamos deixar isso claro. O Soteldo foi melhor que o Mendonça ontem. O Mendonça foi mal ontem. Mas em determinado momento, me parece, pelo menos, até não sei se o Odair falou sobre isso, não sei se alguém perguntou. Eu teria perguntado na coletiva se eu pudesse ter ido. Mas em determinado momento ele inverte, porque o Mendonça não estava fazendo nada na direita, estava bem mal na direita, e o Soteldo resolveu o problema por ali. Tanto que uma grande jogada do time, que é a bola que o Dodge acaba errando, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, é uma jogada por ali com o Soteldo tocando pro Natan na linha de fundo. Era o Natan, acho que era. Então, assim, o Soteldo jogando dos dois lados apareceu bem. O Mendonça foi meio mal dos dois lados. Mas, se você tem um Mendonça que joga sempre melhor na esquerda, só que por ter o Soteldo você precisa escalar originalmente, ou pelo menos no início do jogo, na direita, ter essa inversão é interessante. Eu gostei que o Odair, em determinado momento do jogo, apostou nisso. Aí, para falar uma coisa que eu não gostei, que envolve o Mendonça, os chutes, né? E eu vou falar mais de chutes ainda até o fim do vídeo. O Mendonça finalizou muito mal ontem. O Mendonça não tem uma perna direita. Teve uma bola no primeiro tempo, eu não vou lembrar um minuto, desculpa, em que ele recebe e não consegue chutar com a direita. Ele simplesmente não chuta com a direita. Aí depois tem aquela bola que ele recebe do David, que, olha só, levantou a cabeça, soltou, perfeito, a gente tem cobrado isso aqui no vídeo, em vídeos. E aí quando o Kehler sai no pé dele, ele tenta tocar, mas com a direita não teve uma boa finalização, o Kehler pega. O problema é que depois, no segundo tempo, ele recebe uma bola para chutar de esquerda e isola. A bola vai lá na torcida jovem, né? Chutou muito mal o Mendonça. É um outro jogador, os caras estavam descascando. O Mendonça tem que ser titular, não estou cobrando isso, mas não dá para você ter um jogador que recebe 3 vezes em boa posição para chutar e chuta tão mal, pelo menos em 2 e na outra não tão bem assim, apesar do goleiro ter saído no pé. Então, chutes do Mendonça me preocupam, mais ainda pelo lado direito. Porque se ele recebe do lado direito, aberto para bater de direita, e não consegue, e desiste da jogada, ou chuta mal, é um grande problema. Porque ele e o Soteldo são os titulares. E o Soteldo joga mais, inclusive em quantidade, em minutagem e em qualidade, na esquerda. Se o Mendonça não tiver essa perninha direita, se for o famoso Saci, vai complicar bastante. Torço para que tenha sido um acaso. Bom, citei aquela jogada do Dodge, né, que o Soteldo dá para o Natan dá para o Dodge perde o gol. Mas querendo ou não, é uma jogada interessante. Por 2 motivos muito óbvios. Primeiro que é uma jogada de linha de fundo, de triangulação. O Santos, em 2023, nunca faz. Quando resolve fazer, dá certo. Por que não faz mais?
Por que não ter laterais que passam para a linha de fundo? Por que não? Eu não tenho uma resposta, adoraria ter. Segundo, se você observar e contar o Soteldo, que no caso, na hora que o Dodi chuta, ele tinha saído da área, tem 5 caras do Santos dentro da área. Acho ainda pouco, dá para ter mais. Até se você tirar o Soteldo, são 4. Mas entrou o Dodi, tinha o centroavante, tinha o atacante do lado oposto, tinha gente dentro da área. O Dodi precisa entrar na área, como o Pituca entrava, como o Sanches entrava. Estou falando de temporadas recentes. Precisa ter volante, se você joga com meia só, entrando na área. Precisa. Essa jogada foi interessante porque o Dodi estava lá, leu o espaço e entrou na área. Errou o chute, eu sei, é triste, complicado, o Dodi inclusive nem jogou tão bem, mas precisa entrar na área. Esse tipo de jogada de linha de fundo e com gente em quantidade entrando na área em toque por baixo, precisa acontecer. Foi a melhor jogada do Santos na partida. Isso precisa acontecer mais. Bom, terceira coisa que eu não gostei, o espaço que os volantes deram. O Santos mudou, né? O Alisson foi titular no Rodrigo Fernandes. Acho, inclusive, que... Preciso confirmar uma coisa aqui. Ah, tá. Uma coisa que a gente pedia, o Rodrigo tá jogando muito mal. Eu fiz vídeo semana passada, falando como o Rodrigo e o Lucas Lima tinham me irritado na partida contra o Bragantino. E o Lucas não vai sair do time, eu também falei isso. Mas o Rodrigo talvez precisasse sair e saiu. E não entrou, apesar do chute lá, também não fez nada demais. E tomou o amarelo, é claro. Mas eu achei que o Alisson melhorou a situação no meio campo. Acho que o Inter, principalmente no primeiro tempo, criou diversas oportunidades pelo meio, pelo centro. Tem alguns chutes de fora da área por ali. Tem a ver com o Alisson, que jogou mais sozinho, e tem a ver com o Dodi, que como o Alisson jogou mais sozinho, significa que o Dodi avançou um pouquinho mais. Vou falar disso também daqui a pouquinho. Acho que ainda é um problema que não precisava existir no Santos, já que tem 200 volantes no elenco. Esse espaço ali entre a zaga e a segunda linha do time de marcação, né? A linha do meio campo no 4-4-2 que o Santos marca. Achei um pouco aberto demais ali de novo, é algo que tem sido visto nos últimos jogos, já há algum tempo, na verdade, e nem a entrada do Alisson solucionou. Não estou culpando o Alisson, porque ele estava em campo. E é o primeiro jogo dele titular em jogo decente em 200 anos na Vila. Então, acho que é algo que o Odair tem que observar. Penúltima coisa que eu gostei, o Santos não aceitou, né, só se defender. É claro que eu digo aqui que esse time é fraco, que vai ter que jogar em contra-ataque, mas ontem você encarou um time que é pior que você. O Inter é muito fraco, por isso que eu falo, o Santos tinha que ter ganho, em casa ainda. E não aceitou ficar lá atrás. O Santos foi pra cima, como foi contra o América Mineiro na vitória na Vila, por exemplo. Produz muito mal. Eu já vou falar disso em um instante aqui nas finalizações. Mas pelo menos não aceitou. Não deu o jogo pro Inter, principalmente no segundo tempo, né? O Santos dominou. Produz mal, cria pouco, finaliza muito mal, mas pelo menos falou, vamos jogar, a gente pode jogar. E tentou. É um passo a mais. E aí o que eu não gostei nesse quesito é que as finalizações foram muito ruins. O Santos até chutou mais, foram 17 chutes, mas só 4 na direção do gol. O gol mais 3. Eu nem vou puxar de cabeça aqui. É muito pouco. Só 4 chutes na direção do gol é muito pouco. O Santos termina... eu tô gravando esse vídeo exatamente 7h35 agora, então tá rolando o jogo. Mas o Santos, que era o penúltimo, que era o último em finalizações, chegou a ultrapassar Vasco, Cuiabá, Curitiba e Goiás na lista. O problema é que os 4 estão jogando ainda, ou estão jogando ou vão jogar daqui a pouco. O Vasco amanhã, segunda-feira, por exemplo. Então, na média, o Santos ainda tem o pior número de finalizações, mesmo dando 17. E na média de chutes no alvo, o Santos é disparado pior. O Santos até criou mais ontem, mas precisa chutar melhor. Não sei se é problema na finalização. Tem muita gente chutando muito mal. Não sei se é a criação de jogadas. O Santos cria muito mal. Mas tem que melhorar. Tá chutando mal. E a pequena evolução de ontem em relação aos jogos anteriores, tá? Não acho que tenha sido nada demais. Contra o Bragantino foi um desastre, contra o Bahia também. Contra o Audax também. O Santos ainda finalizou muito mal, apesar de maior quantidade. Última coisa que eu gostei, o Dodi um pouquinho mais avançado. Se você pegar o mapa de calor do Alisson, do Dodi e do Lucas Lima, você percebe que o Alisson jogou marcando nos dois lados de volante. E aí o Lucas Lima mais à direita, falei que ia citar mais pra frente no vídeo, tá essa hora, como meia, e o Dodi avançando na esquerda. Apesar da jogada que ele entra na área e chuta ser pela direita. Mas no mapa de calor dele, você vê o Alisson recuado, Lucas Lima e Dodi. Talvez seja algo que a gente veja mais. Talvez... com o Rodrigo, com o Alisson, com o Camacho, tomara que não, com o Balieiro, muito menos. Talvez o Santos tenha que apostar em avançar o Dodi. Botar mais pra frente. Porque senão vai ficar difícil. O Santos cria pouco. Tem que ter mais gente lá na área. Tem que ter mais gente avançando.
Acho que pode acontecer mais vezes e para mim foi interessante esse posicionamento. Em vez de 2-1, 1-2 mais ou menos. O Dodge foi meio pituca, né? O pituca nunca era o 1, apesar de eu preferir ele como primeiro volante, e não era o meia, claro. Ele ficava ali, ele voltando que nem um doido e morria no final do jogo de cansaço. Não à toa o Dodge morreu no final do jogo ontem de cansaço. E a última coisa que eu não gostei é que, cara, sério, a gente tenta ser positivo, a gente tenta ser alegre. Acho que esse vídeo até tem um tom bastante tranquilo, não tô destilando ódio, bem de longe. Mas o Inter é pior que nós, pô. Tem que ganhar. Time abaixo de nós na tabela, em casa, tem que ganhar. Tem que ganhar. O Santos desperdiçou 2 pontos ontem. Isso é preocupante. Não vai perder posição, independentemente dos jogos que estão rolando, ainda vão rolar na rodada. O Santos termina em 12º. Mas o Inter é o 13º. Era muito importante ter vencido para abrir um pouquinho de vantagem sobre os outros. Notas finais aqui, alguns tópicos finais. Sexto jogo sem vitória, eu comentei, né? É preocupante, até porque tem uma sequência dificílima. Primeiro, terça, que o Santos joga na Sula contra o Nils, que é o líder do grupo. Segundo, que depois, beleza, é o Coritiba, mas é fora. E aí tem Corinthians e Flamengo, né? Corinthians no meio de semana, Flamengo no final de semana, se eu não tô maluco. Acho que os dois estão em casa, inclusive. É uma sequência difícil pro Santos agora. É difícil chegar a 100 vitórias em jogos teoricamente mais fáceis para pegar. Alguém parou o vídeo nesse minuto e comentou: ah, o Corinthians é ruim! Eu não tô falando o contrário, mas é clássico. Clássico vocês sabem, é diferente. E o Flamengo, gente, é pior mesmo. Então, assim, é uma sequência difícil. Terça tem um jogo de vida ou morte, né? O Santos pode ser eliminado terça-feira da Sul-Americana. Eu torço para que não seja, eu quero continuar lutando na Sul-Americana. Sem a Copa do Brasil, eu acho que o Santos tem obrigação de levar esse jogo contra o Newell's a sério e vencer e tentar a vaga em segundo lugar para tentar jogar a fase intermediária. Eu entendo quem fala, mas o Santos tem que focar no brasileiro. Não tem, porque precisa de dinheiro, a Sul-Americana dá dinheiro, já largou a Copa do Brasil, fica focando, não consegue nada, não tem dinheiro, sabe Deus o que vai acontecer lá na frente. Eu prefiro que continue jogando em várias competições, mas é só um gosto pessoal. E por fim, um último tópico, rolou um protesto da torcida ontem com gritos, e para mim a parte mais marcante é que gritaram que jogador na balada. Estão sabendo de algo? Não sei. Se estão, é importante que dê esse toque. Não que o jogador não possa ter uma vida particular, longe de mim falar isso, pelo amor de Deus. Mas é aquilo. O time está muito mal. Se tem jogador festejando e não entregando em campo, é um pouquinho complicado. Se esse grito indica que tem gente farreando e não entregando em campo, eu começo a ficar bastante preocupado. É isso. Até me alonguei demais para um domingo. Amanhã, se tudo der certo, não tiver nenhuma notícia bombástica, tem um vídeo sobre o Odair que eu tô devendo desde sexta-feira, quinta-feira que eu prometi, mas ainda não saiu, porque final de semana, né, gente? Temos que aproveitar a vida. Cuidem da saúde mental. Tchau.